Retorno de slide de máquina de escrever, atmosférico embora não seja incomum para pilotos testemunharem. OVNs, o caso do voo 1628 da Japan Airlines é notável por envolver um encontro próximo prolongado e dramático, corroborado por vários sistemas de radar. A história das testemunhas atraiu interesse da mídia e do governo. E a investigação resultante revelou uma riqueza de evidências de apoio, incluindo extensos dados de radar e transcrições de rádio, que documentam o tratamento oficial da situação. O caso é um exemplo notável de um encontro com OVNI em uma companhia aérea e nos diz muito sobre as maneiras pelas quais a FAA, as companhias aéreas e até mesmo a comunidade de inteligência dos Estados Unidos trabalham nos bastidores para gerenciar o que ouvimos sobre OVNs. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever, atmosférico. Em 17 de novembro de 1986, o voo 1628 da Japan Airlines, ou JAL 1628, um avião de carga Boeing 747 transportava vinho francês para Tóquio, voando para o oeste sobre o norte do Canadá, com uma parada planejada em Anchorage, Alasca. O piloto era o capitão Kenju Terauchi, um ex-piloto de caça, com mais de 10.000 horas de experiência de voo. Com ele estavam o copiloto Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba. A tripulação entrou no espaço aéreo do Alasca pouco depois das 17 horas, hora local, e o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Anchorage ordenou que eles voassem na direção do aeroporto de Talkeetna, ao norte da cidade. Quando a tripulação começou a virar, eles imediatamente notaram uma luz na direção para onde estavam indo. Depois de completarem a curva, eles viram várias luzes às 11 horas, a uma altitude estimada de 35.000 pés, ou 10.600 metros, logo abaixo do avião. As luzes estavam se movendo a cerca de 660 milhas por hora, ou 900 km por hora, exatamente na mesma direção do avião, de modo que pareciam estar paradas de dentro da cabine. Tamefuji, o copiloto, comunicou-se por rádio com o Anchorage Center para perguntar se havia alguma aeronave na área, e os controladores confirmaram que deles era a única aeronave no radar. Entretanto, o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba viu um retorno irregular em sua própria tela de radar que ele descreveu como um fluxo. As únicas nuvens eram algumas finas e irregulares ao redor de uma montanha próxima. Terauchi notou que as duas luzes iniciaram manobras diferentes de qualquer aeronave comum, que ele comparou a dois filhotes de urso brincando um com o outro. Terauchi pegou sua câmera e tentou tirar uma foto. Com o foco automático ativado, a lente não parava de se ajustar. No foco manual, o obturador não fecha. Cerca de 7 a 10 minutos depois de notar as luzes, dois OVNs, ou naves espaciais, como Terauchi os chamou, apareceram na frente de sua aeronave. Primeiro, um acima do outro, depois lado a lado. Da perspectiva da tripulação, os OVNs eram quadrados, mas Terauchi acreditava que, vistos de lado, eles tinham formato cilíndrico. Ele podia ver que uma larga faixa vertical no centro de cada nave era transparente e às vezes ejetava um fluxo de luzes, que Terauchi comparou às faíscas de uma fogueira de carvão que se espalhavam de um lado para o outro. Terauchi estimou que o tamanho de cada objeto era próximo ao da fuselagem de um avião DC-8. Cada um dos objetos tinha um conjunto retangular do que Terauchi chamou de tubos de escape ou portas ao redor de sua circunferência. Todas as portas eram iluminadas com luz branca e arredondadas nos cantos, como as janelas de um avião de passageiros. Todos pareciam mudar de posição como um grupo, ou girar em torno dos cilindros. Durante os próximos 3 a 7 segundos, essas portas emitiram uma luz brilhante que Terauchi comparou ao escapamento de um motor a jato. O escape subia e descia de diferentes portas em momentos diferentes, de uma forma que parecia ser controlada automaticamente. Tsukuba afirmou que a luz do escapamento era branca ou âmbar, embora Terauchi achasse que ela também tinha outras cores. A luz dos objetos iluminou a cabine do JAL 1628, e Terauchi pôde sentir o calor em seu rosto. Terauchi descreveu os dois OVNs se movendo como se compartilhassem um centro de gravidade comum, enquanto oscilavam levemente com um movimento aleatório de oscilação. As notas de Terauchi em seus desenhos sugerem que cada objeto girava para frente e para trás em seu próprio eixo enquanto as luzes se moviam ao redor do cilindro. Tsukuba descreveu os OVNs como ondulantes. Tsukuba declarou mais tarde que viu o alvo aparecer no radar imediatamente após o avistamento visual.
Operadores de radar no Centro de Controle Operacional Regional de Elmendorf também relataram um alvo à frente do avião. Nesse ponto, os OVNs voavam na mesma velocidade do JAL 1628, embora estivessem em altitude mais elevada. Os OVNs permaneceram em formação por 3 a 5 minutos antes de se alinharem a 40 graus à esquerda do avião. Durante os 10 a 15 minutos em que os OVNs estavam na frente ou à esquerda do avião, a tripulação teve muita dificuldade para se comunicar com o solo. Os OVNs então voaram para longe, e o equipamento funcionou normalmente. A tripulação não encontrou nenhuma anormalidade na aeronave que justificasse o mau funcionamento. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever, atmosférico cerca de 15 minutos após o aparecimento dos primeiros OVNs. A tripulação avistou uma luz branca, pálida e alongada horizontalmente na mesma altitude, direção e velocidade de seu próprio avião, vinda da direção em que os 2 primeiros OVNs voaram. A tripulação perguntou ao Anchorage Center se havia uma luz na posição das 11 horas, mas não havia nada no radar de solo. Terauchi ajustou a distância do radar meteorológico digital da aeronave para 20 milhas, e um grande objeto redondo apareceu na tela a cerca de 7 a 8 milhas, ou 11 a 13 quilômetros de distância, no mesmo lugar onde ele podia ver a luz. Em um ponto, Anchorage teve um impacto de radar cerca de 5 a 8 milhas, ou 8, 13 quilômetros de distância de 1628. Anchorage então comunicou-se por rádio com a base aérea de Elmendorf, onde seu controlador relatou que por 1 minuto a 1 minuto e meio, ele também captou um retorno fraco a cerca de 8 milhas, ou 13 quilômetros de 1628. Enquanto Terauchi falava com Anchorage, a luz gradualmente se reposicionou à esquerda de sua aeronave, revelando que havia 2 delas, antes de desaparecer do escopo do radar. Terauchi disse que sentiu que essa manobra foi realizada como se os OVNs entendessem a conversa. As luzes estavam agora localizadas logo abaixo do horizonte leste, onde era mais difícil vê-las, a uma distância estimada de 11 a 13 quilômetros. Tamefuji disse que não conseguia vê-los devido a sua posição no lado direito da cabine. Enquanto voavam sobre Fairbanks, a tripulação olhou para trás e viu a silhueta de um objeto em forma de nós com uma borda ao redor do meio, e 2 luzes pálidas e plenos nas pontas externas. O topo era iluminado por luzes prateadas que piscavam em um padrão esparso e irregular. Terauchi mais tarde estimou que ele tinha cerca de 1,5 a 2 vezes o comprimento de um porta-aviões e se referiu a ele como uma nave espacial gigantesca, ou como nave-mãe. Tsukuba disse mais tarde que este objeto lhe pareceu muito vago, e era difícil de ver de sua posição. A tripulação solicitou uma mudança de curso para a direita a partir de Anchorage. Quando perceberam que o OVNI nave-mãe os havia seguido nesta curva, eles solicitaram uma segunda mudança de curso. Mas o controlador ordenou que continuassem a curva até completar 360 graus. Enquanto Terauchi executava essa manobra, um operador de radar de Anchorage observou um alvo primário na posição das 6 horas, a cerca de 5 milhas ou 8 quilômetros de distância do JAL 1628. O radar do Centro de Controle de Elmendorf também exibiu um alvo atrás da aeronave que o seguiu durante a curva. Quando a tripulação completou os 360 graus, o gigantesco OVNI ainda era observado atrás deles. Mais tarde, Tamefuji insistiu que não havia possibilidade de interferência climática nas telas do radar. O OVNI seguiu o avião em direção a Talkeetna. Uma aeronave de passageiros da United Airlines estava entrando na mesma zona aérea e o Anchorage Center solicitou confirmação visual no JAL 1628. Quando os aviões se avistaram, ambos piscaram suas luzes de pouso, mas, a essa altura, Terauchi alegou que o OVNI havia desaparecido repentinamente. Terauchi coloca o fim do encontro cerca de 120 quilômetros ao norte de Talkeetna. Ele pousou o avião no Aeroporto Internacional de Anchorage às 18 horas e 20 e estimou que toda a série de avistamentos de OVNs durou cerca de 50 minutos. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de máquina de escrever, atmosférico logo após o pouso. A tripulação foi entrevistada por um gerente de segurança da Administração Federal de Aviação, ou FAA, Jim Derry, que determinou que eles tinham visto algo seguindo o avião.
Derry perguntou especificamente se havia alguma luz no cockpit refletida na parte interna do para-brisa. Tanto Terauchi quanto Tsukuba confirmaram que não havia nenhuma porque as luzes da cabine estavam apagadas. Terauchi começou a falar com a imprensa sobre seu encontro em dezembro de 1986 e, pouco depois, foi impedido de voar pela Japan Airlines. Ele então passou vários anos em um trabalho administrativo antes de ser reintegrado como piloto. Alguns especularam que isso era uma punição por tornar isso público. Mas a Japan Airlines alegou que fazia parte de uma rotação de rotina. Em determinado momento, Terauchi parou de falar sobre os eventos e ordenou que a companhia aérea respondesse às perguntas, afirmando que ele mantinha seu relato e não queria que isso se repetisse novamente. Ainda assim, o caso se tornou público depois que um correspondente de notícias japonês questionou a FAA sobre o incidente em 24 de dezembro, despertando o interesse de outras mídias e forçando uma resposta do governo. O oficial de relações públicas da FAA, Paul Stelk, afirmou que apenas um dos 3 radars retornou um blip, e apenas brevemente. Stelk também afirmou que uma revisão das fitas do radar não encontrou evidências de OVNs e negou que houvesse qualquer investigação da agência. Ele também disse que ligou para a Força Aérea e foi informado de que o sinal do radar era apenas confusão e que também não havia nenhuma investigação militar. Stelk falou com a mídia novamente em 6 de janeiro para afirmar que a FAA revisou os dados do radar e não encontrou nenhum registro de um objeto gigante. No início de janeiro de 1987, o avistamento estava recebendo muita atenção da mídia, então a FAA de Anchorage começou a disponibilizar seus documentos, dados e gravações ao público. Os documentos de planejamento que eles divulgaram revelaram que por volta de 4 de janeiro, a agência entrevistou novamente a tripulação de voo, revisou fitas de dados e obteve avaliações de especialistas. Por volta dessa época, no início de janeiro de 1987, John Callahan, chefe de divisão de acidentes, avaliações e investigações da FAA em Washington, durante 6 anos, recebeu uma ligação do Departamento de Controle de Qualidade do Tráfego Aéreo, no escritório regional da FAA no Alasca. A filial perguntou a Callahan como eles poderiam responder à enxurrada de ligações de repórteres para fazê-los ir embora. Callahan instruiu seu interlocutor a dizer aos repórteres que o assunto estava sob investigação e então solicitou que todas as informações e dados disponíveis fossem enviados ao Centro de Tecnologia da FAA em Atlantic City, Nova Jersey. Callahan foi ao Centro de Tecnologia da FAA com seu chefe, onde os engenheiros usaram um programa de computador para sincronizar todos os dados de voo, gravações de voz e radar. Callahan então pediu aos especialistas da FAA que traçassem os alvos do radar em um gráfico e gravou esse gráfico junto com a voz e a reprodução do radar. O vídeo foi mostrado ao administrador da FAA, Almirante Donald J. que organizou uma reunião para a equipe científica de Reagan, em uma aparente tentativa de se livrar da responsabilidade pelo caso. Neste briefing, Callahan apresentou as evidências aos membros da CIA, a equipe científica de Reagan e alguns outros indivíduos não identificados. Callahan afirmou que alguém da CIA encerrou a reunião dizendo: "Esse evento nunca aconteceu. Nós nunca estivemos aqui." O funcionário então confiscou todos os dados e fez todos na sala jurar em segredo. Callahan sugeriu que contassem ao público sobre o encontro, mas disse que a ideia foi rejeitada sob a alegação de que causaria pânico. Algumas semanas depois, a FAA entregou seu relatório sobre o evento, bem como o gráfico e as fitas de voz, a Callahan. Callahan disse que esperava que alguém da CIA viesse buscá-los, mas ninguém veio. O relatório final da FAA foi divulgado em 5 de março. Concluiu apenas que os retornos do radar foram o resultado de um alvo primário e de farol não correlacionados que de alguma forma coincidiram com as manobras relatadas pela tripulação de voo. Em um artigo do Inquirer de maio de 1987, o gerente de tráfego aéreo do Alasca, Hank Elias, disse que sua resposta honesta às perguntas sobre o incidente foi que a FAA não podia confirmar nem negar que o
Retorno anômalo do radar era devido a um farol dividido, onde dois alvos adjacentes aparecem na mesma aeronave. Ele disse que o comportamento errático dos retornos do radar não era inédito, mas também não era comum. Em 11 de janeiro de 1987, menos de 2 meses após seu primeiro encontro, Terauchi pilotava outro 747 ao norte de Anchorage, Alasca, quando relatou um grupo de luzes pulsantes irregulares incomuns na frente de sua aeronave, que pareciam estar ancoradas em um objeto grande e preto. As luzes passaram abaixo do nariz da aeronave antes de desaparecerem atrás dela. Um encontro semelhante ocorreu mais tarde no voo. No entanto, durante uma entrevista posterior com a FAA, Terauchi disse que sentiu que ambos os conjuntos de luzes incomuns naquela noite eram apenas luzes de aldeia distorcidas por cristais de gelo na atmosfera. A FAA concordou. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever, atmosférico. Todos os três controladores que interagiram com a tripulação durante os avistamentos apresentaram declarações que contradiziam as conclusões da FAA. Relatórios da equipe do Centro de Controle de Anchorage revelaram que várias vezes houve retornos primários onde a tripulação relatou OVNIs, mas não especificaram exatamente quando e onde. Outro controlador de tráfego aéreo em Anchorage Center escreveu mais tarde que observou um sinal em seu radar que se comportou de acordo com as descrições dadas pelo piloto. Ele também afirmou que outros radars confirmaram que também observaram retornos nos mesmos locais. Quando o interesse público pelos avistamentos da Japan Airlines atingiu o pico em janeiro de 1987, o popular desmistificador de OVNIs, Philip Klass, tentou diminuir o interesse. Em um comunicado à imprensa de 22 de janeiro, Klass sugeriu que a tripulação não viu nada além de uma imagem excepcionalmente brilhante do planeta Júpiter e possivelmente Marte. Klass também afirmou que o sinal do radar era apenas um eco espúrio vindo das montanhas abaixo. A explicação de Klass ganhou muita repercussão na mídia, contribuindo para a percepção pública de que todo o incidente havia sido explicado. Com o lançamento de todos os materiais de apoio em março, Klass revisou sua explicação para a edição do verão de 1987 do The Skeptical Inquirer, acrescentando que a lua quase cheia poderia ter feito o luar refletir em nuvens turbulentas de cristais de gelo e pareceu a Terauchi como pós-combustores. O cientista naval e ufólogo amador Bruce Maccabee produziu um relatório sobre o OVNI JAL 1628 que apareceu na edição de março/abril de 1987 do International UFO Reporter. Seu relatório detalha que o grande OVNI em forma de nós parecia quase oposto aos planetas, da perspectiva da tripulação, lançando dúvidas sobre a explicação de Klass. O próprio Terauchi disse que reconheceu Júpiter durante o voo e insistiu que o que quer que tenha testemunhado não era um planeta. Embora Terauchi alegasse que não estava com medo, ele e a tripulação ficaram incomodados pelo fato de não saberem o propósito do OVNI, como ele disse. Terauchi não se aventurou a adivinhar a origem ou as intenções dos OVNIs e aparentemente não falou publicamente sobre o evento desde o ocorrido imediatamente após o ocorrido. Callahan se aposentou em agosto de 1988. Em resposta, o gerente da filial da FAA lhe enviou todos os documentos da agência sobre o caso. Embora Callahan tenha sido solicitado a não falar sobre o assunto, ele sentiu que o público tinha o direito de saber. A partir de 2001, Callahan começou a falar sobre seu envolvimento no caso e a pressionar o governo dos Estados Unidos a revelar o que sabia sobre o fenômeno OVNI. Ele falou em uma conferência de imprensa sobre divulgação de OVNIs em 2007, bem como na audiência cidadã sobre divulgação em 2013, e fez várias aparições em documentários sobre OVNIs. Ele também escreveu um capítulo sobre o caso para o popular livro de Leslie Kean de 2010, UFOs, Generals, Pilots, and Government Officials on the Record. Pouco depois disso, Callahan falou ao Huffington Post, admitindo que em seus últimos 10 anos, trabalhando para o governo dos Estados Unidos, ele mentiu para o público e ajudou a disseminar desinformação sobre OVNIs. John Greenewald administra o The Black Vault, um site especializado em solicitações de documentos sobre OVNIs baseadas na Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, FOIA. Ele entrou com um pedido de FOIA pela primeira vez para o caso JAL em 2001 e foi alertado sobre a existência de 107 páginas de documentação. No entanto, ele foi informado de que todos esses documentos seriam destruídos em breve. Ao fazer uma segunda solicitação em 2009, ele foi informado de que os registros já haviam desaparecido.
Entretanto, em 2018, Greenwald encontrou cerca de 1.500 páginas de documentos relacionados ao caso no Arquivo Nacional. A maioria eram cartas do público, mas também havia cópias de cobertura de notícias, comunicações da FAA, impressões de dados de radar e entrevistas com a tripulação. Teclas pesadas de máquina de escrever. Retorno de slide de máquina de escrever. Atmosférico. O voo 1628 da Japan Airlines não foi o primeiro, nem o único voo comercial a encontrar um OVNI. Mas as tripulações raramente relatam seus avistamentos, por medo de consequências profissionais. O fato de Terauchi ter ficado em serviço administrativo por anos após seu relatório pode ajudar a explicar por que a maioria dos pilotos geralmente não fala sobre OVNIs. Seja qual for o motivo, a investigação de Callahan com a FAA provou que as tripulações de voo, controladores de voo e operadores de radar obtêm evidências de atividade de OVNIs. Os registros em papel da FAA e a riqueza de dados técnicos fazem do JAL 1628 um dos casos de OVNIs mais bem documentados já registrados. E o envolvimento da CIA prova que o governo dos Estados Unidos estava mais envolvido no caso do que deixava transparecer. Como disse Callahan, em quem você vai acreditar, nos seus olhos mentirosos ou no governo? Aplausos.